Veja o que Pablo Marçal falou de Bolsonaro, coisa mais linda do mundo. Bolsonaro, ele é alguém que representa uma geração que se levantou. Claro. E eu vou contar um segredo pra vocês. Pega esse corte aí. Um segredo de todos que se levantaram contra o Bolsonaro. Nenhum presta mais na política. De todos. De Joyce Halsemann, Alexandre Frota, o Dória. O Kim, se não resolver isso aí, vai ser mais um. Eu tô falando pra vocês, não existe. Moro se levantou contra o Bolsonaro. E acabou resolvendo, chegaram num diálogo. É porque ele é Deus? Não, é porque ele é uma força que se levantou no país. E ai daquele que se levanta, arrumou múltiplos inimigos. Nós estamos na arte de uma guerra. Sim. E se a gente não tiver sabedoria na arte de uma guerra, a gente vai apontar para os próprios que são nossos. Agora, concordar? A gente não tem que concordar com ninguém. Nós não temos que falar tudo que você fala, eu assino embaixo. Eu não assino embaixo tudo que você fala. Ninguém precisa assinar embaixo do que eu falo. Mas a gente precisa de gente que pensa. Então, só de falar com alguém, o outro já está com raiva. Só de... Bolsonaro, ele é alguém que representa uma geração que se levantou. Claro. E eu vou contar um segredo pra vocês. Pega esse corte aí. Um segredo de todos que se levantaram contra o Bolsonaro. Nenhum presta mais na política. De todos. De Joyce Halsemann, Alexandre Frota, o Dória. O Kim, se não resolver isso aí, vai ser mais um. Eu tô falando pra vocês, não existe. Moro se levantou contra o Bolsonaro. E acabou resolvendo, chegaram num diálogo. É porque ele é Deus? Não, é porque ele é uma força que se levantou no país. E ai daquele que se levanta, arrumou múltiplos inimigos. Nós estamos na arte de uma guerra. Sim. E se a gente não tiver sabedoria na arte de uma guerra, a gente vai apontar para os próprios que são nossos. Agora, concordar? A gente não tem que concordar com ninguém. Nós não temos que falar tudo que você fala, eu assino embaixo. Eu não assino embaixo tudo que você fala. Ninguém precisa assinar embaixo do que eu falo. Mas a gente precisa de gente que pensa. Então, só de falar com alguém, o outro já está com raiva. Só de... Bolsonaro, ele é alguém que representa uma geração que se levantou. Claro. E eu vou contar um segredo pra vocês. Pega esse corte aí. Um segredo de todos que se levantaram contra o Bolsonaro. Nenhum presta mais na política. De todos. De Joyce Halsemann, Alexandre Frota, o Dória. O Kim, se não resolver isso aí, vai ser mais um. Eu tô falando pra vocês, não existe. Moro se levantou contra o Bolsonaro. E acabou resolvendo, chegaram num diálogo. É porque ele é Deus? Não, é porque ele é uma força que se levantou no país. E ai daquele que se levanta, arrumou múltiplos inimigos. Nós estamos na arte de uma guerra. Sim. E se a gente não tiver sabedoria na arte de uma guerra, a gente vai apontar para os próprios que são nossos. Agora, concordar? A gente não tem que concordar com ninguém. Nós não temos que falar tudo que você fala, eu assino embaixo. Eu não assino embaixo tudo que você fala. Ninguém precisa assinar embaixo do que eu falo. Mas a gente precisa de gente que pensa. Então, só de falar com alguém, o outro já está com raiva. Só de... Bolsonaro, ele é alguém que representa uma geração que se levantou. Claro. E eu vou contar um segredo pra vocês. Pega esse corte aí. Um segredo de todos que se levantaram contra o Bolsonaro. Nenhum presta mais na política. De todos. De Joyce Halsemann, Alexandre Frota, o Dória. O Kim, se não resolver isso aí, vai ser mais um. Eu tô falando pra vocês, não existe. Moro se levantou contra o Bolsonaro. E acabou resolvendo, chegaram num diálogo. É porque ele é Deus? Não, é porque ele é uma força que se levantou no país. E ai daquele que se levanta, arrumou múltiplos inimigos. Nós estamos na arte de uma guerra. Sim. E se a gente não tiver sabedoria na arte de uma guerra, a gente vai apontar para os próprios que são nossos. Agora, concordar? A gente não tem que concordar com ninguém. Nós não temos que falar tudo que você fala, eu assino embaixo. Eu não assino embaixo tudo que você fala. Ninguém precisa assinar embaixo do que eu falo. Mas a gente precisa de gente que pensa. Então, só de falar com alguém, o outro já está com raiva. Só de... Bolsonaro, ele é alguém que representa uma geração que se levantou. Claro. E eu vou contar um segredo pra vocês. Pega esse corte aí. Um segredo de todos que se levantaram contra o Bolsonaro. Nenhum presta mais na política. De todos. De Joyce Halsemann, Alexandre Frota, o Dória. O Kim, se não resolver isso aí, vai ser mais um. Eu tô falando pra vocês, não existe. Moro se levantou contra o Bolsonaro. E acabou resolvendo, chegaram num diálogo. É porque ele é Deus? Não, é porque ele é uma força que se levantou no país. E ai daquele que se levanta, arrumou múltiplos inimigos. Nós estamos na arte de uma guerra. Sim. E se a gente não tiver sabedoria na arte de uma guerra, a gente vai apontar para os próprios que são nossos. Agora, concordar? A gente não tem que concordar com ninguém. Nós não temos que falar tudo que você fala, eu assino embaixo. Eu não assino embaixo tudo que você fala. Ninguém precisa assinar embaixo do que eu falo.
Mas a gente precisa de gente que pensa. Então, só de falar com alguém, o outro já tá com raiva. Só de... Bolsonaro, ele é alguém que representa uma geração que se levantou. Claro. E eu vou contar um segredo pra vocês. Pega esse corte aí, ó. Um segredo de todos que se levantaram contra o Bolsonaro. Nenhum presta mais na política. De todos. De Joyce Halsemann, Alexandre Frota, o Dória. O Kim, se não resolver isso aí, vai ser mais um. Eu tô falando pra vocês, não existe. Moro se levantou contra o Bolsonaro. E acabou resolvendo, chegaram num diálogo. É porque ele é Deus? Não, é porque ele é uma força que se levantou no país. E ai daquele que se levanta, arrumou múltiplos inimigos. Nós estamos na arte de uma guerra. Sim. E se a gente não tiver sabedoria na arte de uma guerra, a gente vai apontar para os próprios que são nossos. Agora, concordar? A gente não tem que concordar com ninguém. Nós não temos que falar tudo que você fala, eu assino embaixo. Eu não assino embaixo tudo que você fala. Ninguém precisa assinar embaixo do que eu falo. Mas a gente precisa de gente que pensa. Então, só de falar com alguém, o outro já tá com raiva. Só de... Bolsonaro, ele é alguém que representa uma geração que se levantou. Claro. E eu vou contar um segredo pra vocês. Pega esse corte aí, ó. Um segredo de todos que se levantaram contra o Bolsonaro. Nenhum presta mais na política. De todos. De Joyce Halsemann, Alexandre Frota, o Dória. O Kim, se não resolver isso aí, vai ser mais um. Eu tô falando pra vocês, não existe. Moro se levantou contra o Bolsonaro. E acabou resolvendo, chegaram num diálogo. É porque ele é Deus? Não, é porque ele é uma força que se levantou no país. E ai daquele que se levanta, arrumou múltiplos inimigos. Nós estamos na arte de uma guerra. Sim. E se a gente não tiver sabedoria na arte de uma guerra, a gente vai apontar para os próprios que são nossos. Agora, concordar? A gente não tem que concordar com ninguém. Nós não temos que falar tudo que você fala, eu assino embaixo. Eu não assino embaixo tudo que você fala. Ninguém precisa assinar embaixo do que eu falo. Mas a gente precisa de gente que pensa. Então, só de falar com alguém, o outro já tá com raiva. Só de... Bolsonaro, ele é alguém que representa uma geração que se levantou. Claro. E eu vou contar um segredo pra vocês. Pega esse corte aí, ó. Um segredo de todos que se levantaram contra o Bolsonaro. Nenhum presta mais na política. De todos. De Joyce Halsemann, Alexandre Frota, o Dória. O Kim, se não resolver isso aí, vai ser mais um. Eu tô falando pra vocês, não existe. Moro se levantou contra o Bolsonaro. E acabou resolvendo, chegaram num diálogo. É porque ele é Deus? Não, é porque ele é uma força que se levantou no país. E ai daquele que se levanta, arrumou múltiplos inimigos. Nós estamos na arte de uma guerra. Sim. E se a gente não tiver sabedoria na arte de uma guerra, a gente vai apontar para os próprios que são nossos. Agora, concordar? A gente não tem que concordar com ninguém. Nós não temos que falar tudo que você fala, eu assino embaixo. Eu não assino embaixo tudo que você fala. Ninguém precisa assinar embaixo do que eu falo. Mas a gente precisa de gente que pensa. Então, só de falar com alguém, o outro já tá com raiva. Só de... Bolsonaro, ele é alguém que representa uma geração que se levantou. Claro. E eu vou contar um segredo pra vocês. Pega esse corte aí, ó. Um segredo de todos que se levantaram contra o Bolsonaro. Nenhum presta mais na política. De todos. De Joyce Halsemann, Alexandre Frota, o Dória. O Kim, se não resolver isso aí, vai ser mais um. Eu tô falando pra vocês, não existe. Moro se levantou contra o Bolsonaro. E acabou resolvendo, chegaram num diálogo. É porque ele é Deus? Não, é porque ele é uma força que se levantou no país. E ai daquele que se levanta, arrumou múltiplos inimigos. Nós estamos na arte de uma guerra. Sim. E se a gente não tiver sabedoria na arte de uma guerra, a gente vai apontar para os próprios que são nossos. Agora, concordar? A gente não tem que concordar com ninguém. Nós não temos que falar tudo que você fala, eu assino embaixo. Eu não assino embaixo tudo que você fala. Ninguém precisa assinar embaixo do que eu falo. Mas a gente precisa de gente que pensa. Então, só de falar com alguém, o outro já tá com raiva. Só de... Bolsonaro, ele é alguém que representa uma geração que se levantou. Claro. E eu vou contar um segredo pra vocês. Pega esse corte aí, ó. Um segredo de todos que se levantaram contra o Bolsonaro. Nenhum presta mais na política. De todos. De Joyce Halsemann, Alexandre Frota, o Dória. O Kim, se não resolver isso aí, vai ser mais um. Eu tô falando pra vocês, não existe. Moro se levantou contra o Bolsonaro. E acabou resolvendo, chegaram num diálogo. É porque ele é Deus? Não, é porque ele é uma força que se levantou no país. E ai daquele que se levanta, arrumou múltiplos inimigos. Nós estamos na arte de uma guerra. Sim. E se a gente não tiver sabedoria na arte de uma guerra, a gente vai apontar para os próprios que são nossos. Agora, concordar? A gente não tem que concordar com ninguém.
Nós não temos que falar tudo que você fala, eu assino embaixo. Eu não assino embaixo tudo que você fala. Ninguém precisa assinar embaixo do que eu falo. Mas a gente precisa de gente que pensa. Então, só de falar com alguém, o outro já está com raiva. Só de